Olá, como vai? Bem-vindos à ONU News. Eu sou Mônica Grayle. Nossa convidada de hoje é a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Portugal, Ana Isabel Xavier. Ela é doutora em Relações Internacionais, foi professora dessa matéria e tem vários trabalhos de investigação e pesquisa sobre temas incluindo União Europeia, paz e segurança, migração e desenvolvimento. No governo anterior, ela foi secretária de Estado da Defesa Nacional e nessa primeira visita às Nações Unidas como secretária de Estado, Ana Isabel Xavier participou no Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável e a Revisão Voluntária Nacional de Portugal. Secretária, bem-vinda ao ONU News. Tudo bem? Muito obrigada, Mónica. É um gosto muito grande estar aqui. Prazer é nosso. Secretária, qual é a mensagem que Portugal traz para esse fórum? É uma mensagem de reforço do compromisso para com o multilateralismo e o desenvolvimento sustentável que obrigatoriamente tem que passar pelo investimento centrado nas prioridades dos países. Nós, este ano, 2025, celebramos 80 anos das Nações Unidas, mas também 70 anos da participação de Portugal e 65 de presença em missões e operações das Nações Unidas em Portugal. Isto significa mais de 20 mil militares das Forças Armadas e também das Forças e Serviços de Segurança ao longo destes anos. E por isso esta nossa presença, esta nossa participação ativa é de facto sintomática da agenda que trazemos aqui, uma agenda centrada no desenvolvimento, no roteiro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e de olhar para 2030 como um importante momento de reflexão. E aí também é um dos pontos que nós trazemos aqui, é importante ser de fazer um gap analysis até 2030 sobre como é que deve ser orientado efetivamente o desenvolvimento para que efetivamente ninguém fique para trás. Pois aí, quando a gente fala sobre isso, secretária, em todo mundo tem 17%, apenas 17% desses ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estão em bom caminho. Metade a passos lentos, na é verdade. Qual a importância dessa revisão voluntária nacional dos ODS para Portugal? E como é que o país vê esse... Estamos há 5 anos. Esse quadro. É muito importante desde logo, porque agora a Mónica falou dos 17%, isso é daquelas frases mais icónicas do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que diz desde logo que o desenvolvimento e a cooperação não podem ser só checking boxes e que não podemos estar a olhar para as métricas apenas numa lógica também do PIB. E por isso Portugal, desde o primeiro momento, participou ativamente neste debate nas Nações Unidas de olharmos para o índice de vulnerabilidade multidimensional, para podermos olhar para a métrica, para a medição, mas sobretudo para a monitorização, como uma forma diferente de olhar para o desenvolvimento. E é por isso que o nosso compromisso com o relatório, no fundo, de acompanhamento é tão importante. Nós temos 2 grandes pilares, por um lado o compromisso para o desenvolvimento e por outro um plano de coerência de práticas públicas e de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. Quando a Mónica dizia muito bem que por vezes os progressos estão um pouco desfasados e estamos a 5 anos, é verdade, essa avaliação por parte de Portugal também existe. Nós quando olhamos para os ODS sabemos, por exemplo, que em relação ao ODS número 7 nós temos o nosso melhor desempenho, a energia limpa e acessível. No ODS 6 foram atingidas metas do acesso à água potável e a proporção de alojamentos com abastecimento. No ODS 3 atingidas 4 metas em relação à saúde e à qualidade, 60% de indicadores com progresso favorável. ODS 8, por exemplo, trabalho digno e crescimento económico, 63,8% de trabalho, portanto, no fundo, de progressos favoráveis. Portanto, há claramente um caminho que nós estamos a monitorizar e a importância de olharmos para essa avaliação e para este relatório de desempenho, no fundo, é de facto um compromisso nacional porque nos ajuda também a olhar para 2030 como um importante momento em que nós queremos olhar para o desenvolvimento como não uma meta em si mesmo, mas como um processo em que efetivamente o objetivo é continuarmos a apoiar uma lógica de sustentabilidade. Aí a nossa presença no FFT4 em Sevilha também foi tão importante. Portugal foi co-organizador, digamos assim, dos trabalhos preparatórios com o Burundi e isso foi bastante revelador também do compromisso de Portugal com a presença do nosso primeiro-ministro, portanto ao mais alto nível, exatamente para mostrarmos que nós estamos do lado de todos os países para fazermos este caminho em conjunto, mas cada vez mais olhar para o desenvolvimento como uma sustentabilidade de investimento, de retorno para os países. Investimento e financiamento, vamos falar sobre isso. Hoje o secretário-geral, no discurso dele de abertura, disse que é um momento de desafios profundos, mas também de possibilidade real, com sinais de que o multilateralismo funcione. A gente viu isso ali em Nice, também em Sevilha, promessas, não é?
Secretária, existe um forte nexo entre paz e desenvolvimento. A senhora, como trabalhou na defesa durante tanto tempo, sabe disso tão bem. Essa decisão por vários países de cortar o financiamento para o desenvolvimento para investir na defesa não é algo que a ONU encoraja, e o secretário-geral já falou sobre isso. Mas como lidar com essas diferentes realidades nesse momento tão crítico para o desenvolvimento? E como é que Portugal tem defendido esse financiamento? Porque Portugal tem feito o dever de casa. Exatamente. Eu aí posso só falar por Portugal. Quando nós falamos do investimento em defesa, nós fazemos-lo com dois pressupostos fundamentais. Por um lado, nós não podemos colocar em causa a coesão social, isso significa não colocar em causa aquilo que são as prioridades nacionais em termos de educação, de saúde, de habitação, mas também não podemos fazê-lo à conta do déficit. Portanto, temos que ter equilíbrio em termos de coesão social e temos que ter equilíbrio nas contas públicas. Nós sabemos como hoje em dia o investimento em defesa se tornou uma necessidade absolutamente urgente, mas é investimento em defesa, não é despesa, e portanto, para Portugal, defesa não é despesa, defesa é investimento. E é por isso também que nós olhamos para o investimento em defesa em várias abordagens. Desde logo em termos de capacidades duais, ou seja, a capacidade quer de serem utilizados para fins civis, tal como para fins militares. Isso é muito importante, porquê? Porque nós podemos olhar para a métrica dos 5%, que é uma métrica, antes de mais, que vai chegar até 2035, é um processo, claro, não é já, embora Portugal já se tenha comprometido a chegar aos 2% ainda durante 2025, mas claramente nós olhamos para a dimensão dos 5% e do investimento também numa lógica de resiliência societal. E, portanto, isso significa também potenciar a ajuda pública ao desenvolvimento como forma de investimento em defesa, porque a defesa hoje só pode ser entendida de uma forma ampla e abrangente num conceito de paz e segurança e de desenvolvimento. Nós sabemos que a segurança leva ao desenvolvimento, o desenvolvimento leva à segurança e leva à paz, portanto, esta tríade perfeita, não é, que todos nós almejamos. Mas que fique muito claro que no caso de Portugal, nós não subscrevemos algumas das críticas que as Nações Unidas têm, no fundo, levantado e que não são direcionadas para Portugal, obviamente, mas que, de alguma forma, colocam o paradigma numa despesa em defesa que não é consentânea com os equilíbrios sociais e nacionais. Do nosso ponto de vista, o investimento em defesa não pode contrariar nem comprometer nem o equilíbrio das contas públicas, nem a coesão social. As nossas opiniões públicas nunca nos desculpariam e, para além disso, as opiniões públicas estão muito focadas naquilo que são as suas prioridades nacionais, não obstante a empatia e o envolvimento muito assertivo que os portugueses, desde logo, têm tido em relação à Ucrânia, porque a comunidade ucraniana é muito presente no nosso território. Inclusive, um dos primeiros países a receber tantos ucranianos naquele momento tão crítico, não é verdade? Incrível. Mas antes disso até, portanto, a comunidade ucraniana em Portugal já existe desde os anos 90, isso é que é curioso e com uma excelente capacidade de integração. Isso que eu ia dizer, as crianças aprendendo português super bem, né? Que é uma coisa boa. A língua portuguesa é muito, muito fácil de aprender e é por isso também que poderá vir a ser, ou pelo menos a nossa ambição é que pudesse vir a ser a língua oficial das Nações Unidas. E mais fácil para a gente, né, secretária? Eu dei o seu currículo ali no começo de maneira muito consistente e também consciente, porque para falar de liderança feminina, o fato da senhora estar aqui hoje, a sua presença aqui hoje como secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e falar com tanta propriedade da questão da segurança, a senhora foi secretária da Defesa, já diz muito. O seu país tem feito o dever de casa, mais ou menos 1/3, né, das mulheres no parlamento. Outros países da CPLP também, a gente tem que dizer, estão crescendo bastante o número de mulheres no parlamento, pelo menos no legislativo, né? Sim. Agora, em 80 anos, secretária, analistas estão acompanhando com bastante atenção a questão das eleições da próxima liderança das Nações Unidas, porque em 80 anos nós tivemos 9 secretários, homens, não é? Em 80 anos, 5 mulheres apenas, a 5ª está por vir, não, já está eleita para a Assembleia Geral. Eu queria perguntar para a senhora, como alguém que está na política, como alguém que participa desse mundo, e é encantadora a questão da defesa, porque é um mundo, como a senhora falou antes, a maioria dos países dominado por homens, não é? Tradicionalmente dominado por homens. Por que essa barreira à liderança feminina em todo o mundo? Isso não é uma coisa de um país só, em todo o mundo. Quando já está mais do que provado que a mulher na política é uma tremenda valia.
Eu diria não só na política, não é? Quando nós olhamos para o impacto nas sociedades, sabemos que as mulheres transformam as comunidades e muitas vezes são elas a chave para termos efetivamente comunidades mais sustentáveis, onde até a própria igualdade de género é transmitida desde logo às crianças, porque começa muito nas famílias. A possibilidade de acederem à escola, a possibilidade de poderem acreditar que podem ser o que quiserem, isso começa por casa, desde logo pela capacidade de as capacitar para as raparigas poderem ser o que quiserem. Já em 2020, o nosso secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, dizia que era preciso transformar urgentemente e redistribuir o poder para concretizar a igualdade de género. E a verdade é que nós olhamos para a ODS relativa à igualdade de género e, porventura, é o objetivo que menos progressos tem concretizado nos últimos anos. No que concerne a Portugal, nós consideramos, antes de mais, que é uma política transversal a todas as políticas do Governo. Nós temos uma ministra que tem na sua tutela a dimensão da igualdade de género. Aliás, sei que há relativamente poucos meses a Mónica entrevistou a secretária de Estado, Carla Rodrigues, tem exatamente este pelouro. E como política transversal a todas as políticas públicas, a igualdade de género tem planos nacionais sectoriais de implementação, de monitorização e implementação, também na área da defesa, onde já vamos no nosso 4º plano. No caso das Forças Armadas Portuguesas, nós sabemos que as mulheres ainda representam uma minoria, embora cada vez mais a serem recrutadas e a sentirem-se atraídas para as Forças Armadas, porque, no fundo, a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional está cada vez mais blindada também do ponto de vista legislativo. E os ramos das Forças Armadas têm feito um esforço muito significativo para que sejam dadas oportunidades às mulheres para manterem uma vida familiar sustentável. E o que é curioso é que as mulheres ainda são a minoria nas Forças Armadas, mas são aquelas que ficam, ou seja, quando olhamos para a taxa de retenção, os homens saem mais. E as mulheres são as que ficam mais. Portanto, aí também prova a resiliência, a capacidade de olhar para o seu trabalho como um trabalho para a vida e um trabalho de sustentabilidade da família. Do ponto de vista governativo, o atual Parlamento português tem 77 mulheres deputadas, mais uma que na legislatura anterior. Ainda não estamos na paridade, ainda não estamos na igualdade. Mas, mais uma vez, nós temos que olhar para este debate numa lógica que é muito similar ao que a NATO vem vindo a falar, e as Nações Unidas também, do gender mainstreaming. E aí é uma questão, sobretudo, de colocar a abordagem de género em todas as políticas públicas. Mesmo que isso signifique uma igualdade de género que muitas vezes pode dar prioridade aos homens, porque se considera que a abordagem do homem naquele contexto em particular pode ser mais benéfica que a abordagem da mulher. Mas a abordagem de género, quando falamos de conflitos armados, é exatamente isso. E é por isso que quando este ano estamos a olhar para os 25 anos da Resolução 1325, temos que perceber que o título da resolução é Mulheres, Paz e Segurança, mas é sobretudo uma resolução que hoje, 25 anos depois, tem que olhar para o mainstream de género. E o mainstream de género é capacitar mulheres e homens para o desenvolvimento, para a segurança, para a paz, numa lógica igualitária, numa lógica integrada, porque as sociedades só se fazem quando mulheres e homens forem encarados de forma igual, com uma mais-valia para o seu próprio processo nacional de capacitação. E, como toda resolução, não se implementa por si só, não é verdade? Tem que ser implementada pelos países. E esse é um ano importante também, secretária. A ONU completa 80 anos, Portugal faz 70 anos na organização. Ex-colônias portuguesas africanas completam 50 anos de pertença, vários aniversários, não é? É verdade. Eu queria saber o que isso tudo significa para o fortalecimento da lusofonia, para a própria política externa de Portugal. Como esse país que influenciou todas as partes do globo, os 4 cantos do globo, e que sabe construir pontes, como fica esse quadro, uma vez que nós estamos precisando cada vez mais de diálogo no mundo? Uma expressão que utilizou Mónica, pontes, é assim que Portugal se percepciona, como um player que faz a ponte entre a Europa, a África e a América, entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul, que dialoga com todos e, sobretudo, dialoga com o Sul plural, onde o português é a língua mais falada, não é, do hemisfério sul. Nós temos estado a acompanhar as celebrações dos 50 anos de vários dos países e vamos continuar a acompanhar até ao final do ano. E nós olhamos para esse processo como um
duplo virar de página para estes países que agora olham para os próximos 50 anos, pelo menos, mas também para Portugal, porque acabou por coincidir com uma nova legislatura, embora com o mesmo governo e com a mesma liderança do nosso primeiro-ministro. Mas é importante que olhemos em conjunto para os próximos anos e percebamos como é que as relações bilaterais, mas também multilaterais, podem ser entendidas numa dupla lógica. Por um lado, de efetivo reforço da cooperação bilateral, mas também do reforço de uma relação que tem que ser recíproca, do ponto de vista, desde logo, do investimento. E é por isso que Portugal se tem empenhado, por exemplo, já em Cabo Verde, e agora vamos avançar para São Tomé e Príncipe, numa lógica de conversão das dívidas para investimento local. No caso de Cabo Verde, estamos a fazer isso, a conversão da dívida, em termos de alterações climáticas, e iremos agora expandir essa iniciativa para outros países da lusofonia. Porquê que isso é importante? Porque, no fundo, quem define as prioridades dessa conversão da dívida são os próprios países. Portanto, foi Cabo Verde que decidiu que queria fazer a conversão da dívida para questões das alterações climáticas, aí muito até apoiado pelo Global Gateway, porque Cabo Verde é o principal beneficiário do Global Gateway no Sul. E, portanto, Portugal tem-se assumido, sobretudo, como um país que apoia estes países da lusofonia para que, numa lógica também de cooperação triangular, desde logo com a União Europeia, se possa potenciar aquilo que é o seu desenvolvimento, centrado naquilo que lhes interessa, seja energias renováveis, sejam outro tipo de prioridades. E esse é um ponto importante, especialmente no ano da COP30, não é verdade? Sem o presidente dúvida. de São Tomé e Príncipe esteve conosco, sentou aí nessa cadeira onde a senhora está agora, e falou sobre essa questão da cooperação com Portugal e perdão de parte da dívida para que fosse investida na questão da mudança climática. Mas a senhora falou em outros países. Que outros países seriam esses? Isso é ainda para esse ano? Nós estamos agora a estudar essa possibilidade para São Tomé e Príncipe. São processos que, entretanto, vão sendo desenvolvidos, até porque teremos encontros bilaterais que irão concretizar esta questão e outras. Mas o mais importante é que Portugal está empenhado na relação com estes países da lusofonia, com a comunidade dos países de língua portuguesa, para que efetivamente seja muito claro que nós queremos que o investimento seja feito em retorno e em benefício destes países e em retorno daquilo que é a sua agenda nacional. E, portanto, nós monitorizamos, nós fazemos a mentoria, também se entenderem, as nossas empresas portuguesas estão disponíveis para apoiar este processo de desenvolvimento, mas as iniciativas são nacionais, as prioridades são nacionais. E é por isso que é tão importante, porque nós não podemos apregoar capacitação sem depois os ouvirmos. Não podemos apregoar ownership, apropriação, sem efetivamente existir essa apropriação. É uma parceria. Absolutamente. Portanto, é essa parceria que Portugal está empenhado. Última pergunta, secretária Ana Isabel Xavier. Língua portuguesa. O seu governo tem como um dos pontos fazer do português língua oficial das Nações Unidas até 2030, não é? Exato. Eu gostaria de saber como estão essas tratativas com outros países, porque nós já sabemos, por exemplo, da cimeira que houve entre Brasil e Portugal, mas esse é um diálogo também dos demais países de língua portuguesa, não é verdade? E se chega a 2030 com esse objetivo... Sim, esse é um diálogo permanente que nós queremos, obviamente, expandir àquilo que nós chamamos o sul plural, porque, na verdade, o português já é a língua oficial de trabalho em muitas organizações internacionais. O português é, de facto, a língua mais falada no hemisfério sul, mas é a quinta língua mais falada no mundo. E o que os dados nos revelam é que podemos chegar a 2100 com mais de 500 milhões de portugueses falantes. Portanto, claramente que a língua é sempre um ativo estratégico de qualquer país, mas a dimensão que a língua portuguesa traduz nesta esfera global é efetivamente muito grande. E, portanto, Mónica, claro, Portugal agora, que até se está a candidatar a membro não permanente do Conselho de Segurança para o biénio 2027-2028, está a encontrar na língua portuguesa mais um ativo da sua própria campanha. Não é o único ativo, porque estamos sobretudo focados na economia azul, no apoio aos CIDs, toda a lógica do desenvolvimento, da cooperação triangular e também muito focados naquilo que é a nossa tríade: prevenir, proteger
proteger e partnering, portanto, ter parcerias. Mas a verdade é que a língua portuguesa é para nós muito importante. E se nós olharmos para o mundo, através também da presença do nosso Instituto Camões, repare, Mónica, que nós temos 63 cátedras e 86 centros de língua portuguesa espalhados pelo mundo. Isto é uma verdadeira rede global em que a língua portuguesa se assume como um dos nossos maiores ativos geopolíticos e geoestratégicos. Por isso, claramente que a língua servirá, se for língua oficial das Nações Unidas, também para dar voz a muitos dos países com os quais nós neste momento já nos relacionamos e que nós queremos que tenham também uma voz mais ativa. E a língua ajuda a que seja essa voz ativa, porque é a língua da identidade, da cultura, da poesia, mas é também a língua que ajuda a que a comunidade dos países de língua portuguesa se mantenha como uma realidade efetivamente multilateral, em que a cooperação é obviamente também a nível da segurança, do desenvolvimento, claro, mas em que a língua portuguesa é no fundo a ponte que nos une a todos para este sul plural ser cada vez mais reconhecido como uma zona estratégica também do ponto de vista geopolítico e geoestratégico. E a primeira língua a ser globalizada, não é, secretária? E é tão interessante, como a senhora fala, e há um interesse muito grande pela língua portuguesa em todas as partes do mundo, não é? Há 7 milhões, mais ou menos, de pessoas na diáspora. A maior diáspora cabo-verdiana está aqui nos Estados Unidos. Ou seja, a língua é falada em todos os continentes, não é? Sem dúvida. Então, sem dúvida, um grande projeto e colocado no papel por Portugal, que é muito importante. E, claro, o país que tem também o maior digamos, Instituto de Ensino da Língua Portuguesa no mundo, que é o Instituto Camões, não é verdade? Exatamente. Secretária, que conversa boa. A gente poderia ficar aqui a manhã toda, né? Mas seria vamos gosto. A senhora vai ter que fazer o seu discurso, vamos ter que terminar. Mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar a essa entrevista? Então, quero muito agradecer esta possibilidade de conversarmos e quero mais uma vez reforçar, de facto, este compromisso que Portugal tem vindo a dar ao debate da sustentabilidade do desenvolvimento, do financiamento do desenvolvimento, que nós gostamos de centrar no investimento, porque nós só podemos falar de prosperidade quando falarmos num investimento, no retorno efetivo para estes países e para um olhar de futuro que efetivamente vai trazer aos países e ao multilateralismo efetivamente uma preponderância que tem que se sobrepor àquilo que no fundo muitas vezes nós olhamos para o mundo e que é um mundo fragmentado, um mundo dividido, um mundo que está ainda muito mergulhado em conflitualidade. Ora, se nós estamos a falar de 80 anos das Nações Unidas, nós temos mesmo que olhar para estes números redondos com muita responsabilidade. Portugal há 70 anos que é membro da ONU, há 65 anos que participa em missões de operações de paz e, por isso, acho que, acima de tudo, eleva a responsabilidade de um país como Portugal e é por isso que nós estamos tão comprometidos também em dar voz ao mundo em 2027-28 com a nossa candidatura ao Conselho de Segurança. Muito obrigada, então, Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros da Cooperação de Portugal, Ana Isabel Xavier, falando conosco aqui na ONU News. Muito obrigada. Obrigada.